Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Alô você, salve, salve, bom dia a todos, manhã de quinta-feira, dia 7 de maio, 11 horas 35 minutos, a partir de agora, oficialmente na sua tela do celular, da sua Smart TV, também através das multiplataformas da nossa Bitcom TV, além das redes sociais. Estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Eu sou Aidinho Soares, co-apresentador desta programação, com muito orgulho e sempre dividindo este palanque, né, por assim dizer, ou dividindo essa sala de interatividade com ele, Miguel Brambila, que sempre está junto com a gente. Miguel Brambila atendendo a todos os modais em saúde e todas as orientações cabíveis para o momento que nós estamos vivendo no mundo, está participando junto com a gente através do sistema home office. Por isso ele participa e interage em nossa programação através da videochamada. E é para lá que nós vamos, para a sua casa, sua aldeia, a sua cápsula de sobrevivência, e vamos cumprimentá-lo nessa manhã. Bom dia, Miguel. Bom dia, Edinho. Bom dia a todos, a todas. É um prazer mais uma vez estar junto com essa turma toda do Sabe Caxias by Bitcom. Vamos em frente, né, de mais um dia que precisamos de chuva que não vem, mas enfim, precisamos de saúde, precisamos da solução e precisamos de muitas coisas. Mas acima de tudo, né, anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar, como diz Gilberto Gil, Edinho. É verdade. Deixa eu dar um toque especial aqui, Miguel, antes de nós darmos segmentos e até você orientar sobre a entrevista que nós vamos ter hoje em nossa programação. Eu tenho um toque muito especial a entregar à nossa sociedade. A Imobiliária Original é uma empresa especializada na criação de oportunidade de negócios imobiliários para os seus clientes, atuando com credibilidade e sigilo necessários para a elaboração de projetos pessoais e empresariais bem-sucedidos. Agende uma visita com a nossa equipe e você vai perceber a diferença. Imobiliário Original, 35 37 27 99. Você também pode entrar em contato pelo acesso remoto WhatsApp 991 47 50 81. Daí o toque especial em nossa programação. Miguel Brambila, nós temos separados hoje uma entrevista, né? Você pode trazer aí um preâmbulo sobre o que nós vamos estar abordando nessa entrevista? Sim, não sei se vai conseguir dar o download a tempo. Já tá por aqui, já tô afinando os detalhes. Vem tranquilo, enquanto você vai falando, eu já vou afinando e já podemos soltar a entrevista, se você assim quiser. Claro, com certeza, né? Daqui a pouquinho, então, né, em alguns minutos, só para introduzirmos, não ficarmos só nesse modal político, né? Já que aqui podemos considerar que é uma tribuna, né? Não somos candidatos a nada, mas sim ao pensamento livre, não é, Edinho? A imprensa livre e a trocarmos ideias, né? Então eu conversei com o Arnoldo Rasper, um psicanalista, e a videochamada nos permite, né, facilmente isso. Ele tem consultório em Gravataí, mas já esteve no Sabe Caxias, inclusive, e é bem interessante a entrevista, falando sobre essas questões da negação, a preocupação social, a consciência coletiva do Brasil. Um psicanalista bastante aprofundado nos assuntos aí, e traz aí para nós uma questão bem importante a refletirmos nesses momentos aí de novidade, né, psicológica, psicanalítica, psiquiátrica para todos nós, que é essa questão aí desta pandemia, né? Nesta geração, a maior dificuldade que temos. Porém, vamos continuar na questão do otimismo, meu caro Edinho, porque, né, os maiores desafios da humanidade foram os que mais trouxeram saltos na história das civilizações. Então, se persistirmos, né, nós vamos sair, sim, do labirinto do Minotauro, mas da forma mais prudente e correta possível. E até quando você, na introdução, sempre diz, né, que seguimos os protocolos de segurança, sim, com bastante coragem, de renunciarmos muitas vezes aí a questões econômicas, porque é necessário que primeiramente priorizemos a vida, né? Então quem pode deve sim se preservar. Agora, hoje uma questão, Edinho, que já te passo para te fazer um comentário antes da entrevista. Você pode, desculpa não interromper, Miguel, finaliza, né, o teu comentário, e pode você mesmo chamar a entrevista, até pela questão do time dela, né? Aí fica bem ao teu critério, tá? Legal, já chamamos em seguida, então, só para colocarmos uma questão que me foi proposta hoje, a perguntarmos, e vamos botar na nossa pauta, Edinho, e que as autoridades também
devem pensar. Por exemplo, eu estou em home office aqui, não tenho, né, além da minha família, nenhuma entrada e saída de pessoas estranhas. Mas quem está num escritório, por exemplo, qual é a norma da utilização do distanciamento social? Um escritório de contabilidade, né? Ou seja, qualquer empresa, como é que são as normas? Como são as normas? Né? Elas dependem como os sindicatos estão vendo isso, né? Os patronais, os empregados. Por exemplo, várias empresas, né, é preciso, o metalúrgico tem que usar máscara no ambiente, porque ele vai entrar no ônibus, ele vai para casa. Isso é uma pergunta bastante interessante, porque também, de certa forma, exige-se cuidados, né? E temos informações que alguns lugares aí, pessoal no ambiente de trabalho fechado, né, não está usando, né? Então, quer dizer, é importante verificarmos qual é a fiscalização, a realidade desses protocolos também, uma pauta que nós vamos colocar. Mas, enfim, vamos conversar então com o Arnildo Rasper, psicanalista, uma matéria bem interessante, né? Vale a pena você curtir aqui, Psiquiatria em Tempos de Pandemia, Edinho. Quem sabe Caxias de hoje eu vou conversar com o psicanalista Arnildo Rasper para tratarmos dessa questão aí de saúde como cidadãos que somos nesses tempos de pandemia. Tudo bem, Arnildo? Como vai você? Tudo bem, como é que vamos? Tudo bem contigo? Tudo bem aos ouvintes, telespectadores? E esperamos que consigam encontrar algo para viver dentro desse barco, nessa tempestade na qual nós nos encontramos. É verdade, é um prazer tê-lo no programa. O que você indica como psicanalista, sendo que nós temos aí a procura de terra firme para vencermos aí o enigma, né, decifra-me, eu te devoro, que é esse micro-organismo chamado coronavírus? De fato, a gente está no meio de uma grande tempestade. Me parece que é uma das maiores das últimas gerações. A última que nós tivemos foi a de 1922, ou 21, 22. Depois tivemos grandes tempestades, que era a Segunda Guerra Mundial, e outros conflitos, mas poucas tão grandes, tragédias tão grandes, a ser visto como uma pandemia, que tem atingido todos os povos, quase que todos os países, ora mais num, ora em outro, mas ela vai passando como uma onda, um tsunami, que vai de comunidade em comunidade. E estamos nesse grande barco esperando onde vai dar, onde encontrar a terra firme. Sem dúvida, isto nos causa uma grande dor, um grande sofrimento, que é da ordem da natureza. Sem entrar em questionamento se isso foi gerado de propósito ou não, o que sim temos que nos preocupar agora de como vamos sair dessa, como vamos sobreviver e o que é possível fazer nesse momento. Esse é o foco que devemos ter, na tua visão como psicanalista, juntar os cacos da realidade, manter a informação e agir de acordo com aquilo que temos. Qual a importância de se manter otimistas, acreditar que isso vai passar, que esse momento é passageiro, Anil? Veja bem, a gente ficou sabendo isso mais ou menos em novembro, dezembro do ano passado, mas é claro, para a gente se proteger de sofrimentos, a gente tenta fazer de conta que não vem a tocar em nós. Não é conosco, é com os outros, é em outros países, é lá com os chineses, que comem de tudo que é porcaria, como você fala, e a nós aqui, nós somos imunes. Para nós vai ser uma pequena ondinha, uma pequena ventania, não vai nos atingir. Mas, de repente, à medida que ela foi chegando perto, nós estamos vendo que é de fato. Daí desenvolvemos, claro, a angústia natural diante do
do improvável, diante do inevitável, diante daquilo que a gente não sabe o que na verdade é. Não conhece ainda e nem sabemos como fazer, porque nunca vivemos em tal situação. Mas a gente reage de algumas formas. E uma das formas primeiras a que a gente faz, a condição humana nos leva a fazer isso, é negar. Não, não é bem assim. Não vai acontecer. Então a gente tende a negar. E isto é uma das piores coisas. Outros é se angustiar, mas fazer de conta que é mais com os outros do que com a gente. Mas à medida que a gente vai sentindo, como se diz, a chapa esquentar, a gente começa a ver a realidade. Mas ainda sempre com essa tentativa de nos defender psiquicamente, é negar. Isto é, não vai nos atingir. Vai atingir os pobres, vai atingir aqueles que viajam, aqueles que foram para a Itália, que foram para a Inglaterra, aqueles que foram para os Estados Unidos, mas a nós não. Então, essa negação faz com que a gente não tome as devidas precauções. Ainda erroneamente, nós instituímos aqui um termo de isolamento social, que na verdade não é um isolamento social, e sim um distanciamento social. Quanto mais nós erramos no foco de ver a realidade, mais nós nos enganamos. Então, a gente sabe que a realidade é a contaminação. Então, nós criamos o termo isolamento, e isolar-se é sofrimento, porque a gente precisa do outro. É melhor não isolar-se e sim tomar uma distância de vida, porque senão nós vamos fazer de conta que nós temos que nos distanciar socialmente, isolar socialmente, mas aqueles que precisam trabalhar por nós. O técnico em coleta de lixo, os enfermeiros, os médicos, eles não podem tomar um distanciamento. Eles precisam, melhor, não podem fazer isolamento social. Eles têm de tomar a precaução de um distanciamento físico para poderem sobreviver. Sim. E dentro disso, fica bem claro, né, a questão de que são duas coisas bem importantes, a saúde e a economia, colocas bem, né, a necessidade de estarmos com certo distanciamento, respeitando a questão da saúde, aos que negam e que vão ou não passar por dificuldades, enfim. Esse comportamento coletivo do Brasil, aonde deveríamos estar focados nessa questão que se coloca, mas se transformou aí mais uma vez, né? Parece que quem é de uma determinada cor não pega o vírus, quem é de outra determinada está torcendo para que pegue, não generalizando, e tem os de bom senso no meio disso tudo, né? Mas o Brasil, infelizmente, apesar da globalização das informações, apesar de todas as notícias, acusa a mídia de um lado ou de outro, acusa, né, a opinião política de um lado ou de outro, e nos colocamos numa nação aí bastante primitiva nessa questão, pelo menos na minha opinião. Como é que tu analisa esse comportamento, essa consciência coletiva de Brasil, Arnildo? Veja bem, a grande maioria dos brasileiros, se não a maioria, mas maciça, assim, de brasileiros, é mais um mal que se abate sobre eles. Porque eles estão tão empobrecidos no acesso à informação, à educação, à cultura, que para a maioria é mais uma tochada. E que se acontecer o pior, não é nada que já não tenham experimentado devido à sua realidade socioeconômica. Então, uma grande maioria, sobretudo a periferia das grandes cidades, e também agora o povo que trabalha em atividades mais primárias no interior, estão começando a ser atingidos. Esses também agora, tardiamente, estão tendo uma preocupação, porque estão vendo na própria
vizinhança, na própria comunidade, como isso está sendo impactado, como isso está impactando a todos. Veja bem, até cuidadores de granjas, proprietários de fazendas, estão sendo atingidos por esse vírus. E agora que estão percebendo de que estão sendo atingidos onde antes achavam que estavam totalmente protegidos. Então, há essa preocupação de uma pequena minoria com a questão da saúde, com a questão da falta de leitos, porque outras doenças também passam a ser graves, porque ao chegar no hospital os leitos estão sendo tomados pelos que têm o vírus da Covid-19, e não tem vaga, não tem cama, não tem leito, e não podem ser devidamente tratados. E daí para o grande desespero dos que cuidam da saúde dos outros, da classe médica, da classe dos enfermeiros, dos técnicos, que precisam se expor e que sofrem muito mais do que a grande maioria. E uma pequena minoria que não é atingida, mas também tem a sua preocupação, que conjuntamente tem muito mais uma preocupação econômica do que uma preocupação com saúde, porque ele acha que, para eles, a economia é o mais importante. E isto nos leva a pensar que a nossa realidade socioeconômica, da nossa realidade brasileira, e assim como de muitos outros países, inclusive do país que mais explora outros países, que suga a riqueza de outros países, vão ter que repensar o seu modo de se relacionar após esse tsunami do Covid-19. Então, a gente não sabe ainda de como a sociedade vai se reorganizar. Não sabemos, não temos muita ideia de como ela pode se reorganizar depois, mas não vai continuar igual. Para muitos, alienados da cultura, alienados por a diferença social, por esse distanciamento forçado pela economia, que vive em realidades diárias de sobrevivência. Talvez ali não muda muito, mas deveríamos sim, enquanto comunicadores, enquanto formadores de opinião, enquanto intelectuais, de propor novos modos de viver, novos modos de se relacionar, novos modos de ver que a economia não é gerada somente pelo capital, não é somente gerado pelo bem que está na mão de uma pequena minoria, mas é gerado por aquele empregado, aquele trabalhador que às 4 horas, às vezes, precisa estar já no trem para poder pegar e trabalhar às 8 horas da manhã até meio-dia, sem sequer poder pensar de como estão seus filhos, em que rua estão, em que companhia estão, ou o que estão comendo. Então, todas essas questões vão ter que ser muito repensadas após esse tsunami passar, quando o barco chegar, de alguma forma, com sobreviventes em terra firme. Sim, estamos em home office, né, encaminhando a conclusão já. Você fala do seu consultório em Gravataí, né? Já é uma mudança de Gravataí, né? Já é uma mudança de paradigma já, né? Eu estou aqui em Caxias, enfim. Para concluirmos, então, Arnildo, nessa questão toda, isso me lembra, né, a letra da música Construção, do Chico Buarque, né, quando fala, né, do operário, né? Exatamente. Enfim, né? Caiu na... Bom, enfim, tem toda a música que o pessoal conhece. Sim. Nos faz mudar os paradigmas em todos os sentidos, né? Nós vemos Sim. aí, falando aí, não entrando no assunto agora, mas uma próxima oportunidade, porque temos conceito, sobretudo, essas brigas políticas de extrema-direita, extrema-esquerda, levando aí essa negação tímida, a negação agressiva, a negação violenta, vários tipos de comportamento, a negação suicida, né, que acha que não vai se contaminar, a negação depressiva. Eu gostaria que tu deixasse uma palavra, né, porque também para os psicanalistas é tudo novo,
quem está vivendo esta época, sabemos da história, e comunicadores também. Mas, enfim, precisamos, resumindo o que eu entendo deste nosso diálogo, sem a negação, aceitando que é um fato, que não temos saída, sem negarmos aí as medidas de medo, de não sobrevivermos, de prudência, agirmos na direção daquilo que temos, passo a passo, um dia de cada vez, e acreditar realmente, não na teoria da conspiração, mas no fato que está sendo posto como uma realidade. É isso que tu coloca? Veja, Miguel, eu acho que é um momento de a gente poder diminuir essa distância nos diferentes campos da nossa vida, diminuir as distâncias econômicas, diminuir também as distâncias em questões de raças, de sexo, e aceitar muito mais a diversidade. Poder respeitar que os outros têm o direito de ser dentro daquilo que a nossa cultura nos oferece. Se eu sou homossexual, ou se eu sou taxado disso ou daquilo, é porque a sociedade, a cultura, me possibilita ser isso. Então, essas opções a que eu possa lançar mão, que se chama de diversidade, é um direito de cada um. E se é um direito de cada um, nós podemos respeitar as decisões, as posições dos outros. Da mesma forma, no campo político, é válido, é de direito que podemos nos posicionar numa extremidade da direita ou outra extremidade da esquerda. E achar pontos nesse caminho entre as duas extremidades, onde nós nos posicionamos e achar em que campo mais nós nos adequamos. Ok, né? Tá então, Miguel Brambila, essa entrevista que nós apresentamos nesta edição aqui de quinta-feira, transitando para sexta-feira, já chegando aí ao término de nossa programação. Deixar espaço então para essas considerações finais de Miguel Brambila. É verdade, Edinho Soares, o Arnildo Rasper, psicanalista, né? Conversamos aí num diálogo saudável e importante, porque, assim, como dissemos no começo, necessidade de disciplina continua valendo, a necessidade de nos remotivarmos constantemente continua valendo, a necessidade, né, de colocarmos a nossa temporalidade psicológica no ponto certo, calibrarmos aí as nossas ações de acordo com o novo agora, né, a nova normalidade em tempos de pandemia, principalmente para quem precisa, né, agir no sentido de administrar a sua vida, né, as ações econômicas, as ações de sobrevivência, as ações financeiras, como entendermos esta realidade sem sentir medo, né? Enfim, tudo isso faz parte desse nosso momento, né, de conhece-te a ti mesmo, dessas reflexões que nos colocam dentro do nosso dia a dia, para que nós possamos, dentro do nosso dia a dia interior, eu quero dizer, para que nós possamos realmente refletir quem somos, né, de onde viemos, será, o que é realmente, né, a nossa humanidade. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, né, está anunciando que não adianta querer vencer a pandemia somente para os ricos, né, se não distribuirmos a riqueza de uma maneira mais positiva, e não se trata aí de comunismo, né, muito pelo contrário, comunismo é um outro debate, nem desse capitalismo distorcido, como temos falado, mas uma nova ordem econômica há de surgir. É necessário que o saneamento básico, todas essas coisas. Com certeza, né, Miguel. Então, como que nós vamos ter saúde exterior se a nossa saúde interior está inflamada nesse corre-corre para lugar nenhum, como abelhas, né, presos no trânsito, vai e volta, pessoas no trem, desumanidade em alguns pontos, e por outro lado, né, grandes fortunas ociosas e coleções de Ferrari por aí, Edinho.
Miguel Brambila, 11h59, talvez não sirva, não vamos conseguir colocar hoje, mas amanhã eu gostaria, Miguel, se pudesse aprofundar um pouco mais para nós uma análise sobre a entrevista do governador que ele concedeu a uma emissora de TV aqui do estado do Rio Grande do Sul ontem e os desencadeamentos que se aconteceu entre pontos de vista distintos, entre apresentador e fazendo um questionamento ao próprio governador e a própria resposta em si, né? Todo o contexto que se deu naquele momento até seria interessante, Miguel, para nós poder pontualizar isso, porque é uma notícia muito forte que está correndo o estado do Rio Grande do Sul. Claro, com certeza. Amanhã nós entramos nesse assunto, né? O tempo nos Nessa limita seara, hoje, né? Nessa seara. Abraço. Mas tudo bem, meu irmão. Sempre é um prazer, né? Esperemos que o pessoal possa recompartilhar e curta a entrevista e se cure, né, interiormente, né? Porque de dentro para fora nós vamos superar também este momento. Muito obrigado aí pela tua audiência, pela tua participação, você que está do outro lado aí das nossos smartphones e das telas aí da Bitcom TV, a seguir o Bitcom meio-dia e o Edinho Soares sempre, né, com essa positividade, alegria e força. Muito obrigado, é um prazer sempre, Edinho. Abraço, tchau, tchau, meu irmão, tudo de bom. E assim nós encerramos então nossa edição aqui do Sabe Caxias by Bitcom. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.